Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Coopercast, o podcast do Cicobi Lagoa Cred, onde a gente fala sobre finanças, sobre cooperativismo e sobre empreendedorismo, que hoje é o principal tema da nossa conversa. Empreender na juventude é um desafio cheio de coragem, de visão e de muita determinação. O jovem empreendedor não apenas movimenta a economia, mas também transforma comunidades e traz novas ideias para o mercado. Hoje, nós vamos falar sobre as oportunidades e os desafios de quem escolhe esse caminho desde cedo. Como transformar uma ideia em negócio, por exemplo. Como o cooperativismo pode apoiar quem está começando. Recebo aqui o Matheus Castro, que tem 26 anos e tem uma trajetória marcada por esforço, determinação, começando a trabalhar aos 13 anos como menor aprendiz e desde então não parou mais. Já passou por empresas como a ABC, também atuou como office boy em um escritório de contabilidade, trabalhou na Cloud Sports, na Âncora, até que em 2018 decidiu realizar o grande sonho de empreender. E assim nasceu a M2 Clothing. E eu sempre gosto de começar a nossa conversa, aqui, o nosso bate-papo, deixa eu só lembrar de virar aqui o tempo para ir nos ajudando. Como que foi que o empreendedorismo começou na sua vida, né? Começou desde cedo a trabalhar, mas depois teve essa decisão. Queria que você contasse para mim como que foi o início e até tomar essa decisão de abrir a sua loja. Felipe, começar agradecendo, né, pelo convite. É uma honra estar aqui. E o sonho começou com o sonho de empreender, de ser um empreendedor. E desde pequeno, né, como falado, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a ir em busca dos meus sonhos e sonhei sempre também muito alto e entendi que eu precisaria começar um negócio. Foi aí que veio a M2. Trabalhei em diversos lugares antes e graças a Deus a M2 veio. Hoje é um sucesso, né? E começou assim. Desde quando você começou o seu primeiro emprego, você já tinha vontade de empreender? Não, na verdade, Felipe, eu comecei, né, como falado, como menor aprendiz, trabalhei no Prado e Miranda, onde aprendi também muitas coisas. De lá fui para a ABC, onde também trabalhei de embalador, trabalhei de repositor. De lá fui para contabilidade, onde fui office boy, também aprendi várias coisas. Mas tudo começou com a Cloud Sports. Lá que eu aprendi a gostar de moda, lá que eu aprendi, né, tudo que eu sei hoje basicamente. E de lá também trabalhei na Âncora. E depois desse período, acho que ficou um pouco pequeno para mim, então quis crescer mais, tinha esse sonho de empreender, de ser dono do meu próprio negócio. E aí veio a M2. A M2 começou bem pequenininha, né, com muitas dificuldades, com a ajuda também dos meus pais, do Miguel hoje, que é meu sócio lá. E graças a Deus vem dando muito certo, Deus vem abençoando também. É daí que vem o nome? Miguel e Matheus? Miguel e Matheus, isso. Aí a gente ficou naquela dúvida de qual nome colocar, o que a gente coloca. E veio a ideia, né, de colocar M2, que é Matheus e Miguel. O nome que pegou, né? O nome fácil. Bacana. E graças a Deus vem dando tudo certo aí. Show de bola. Matheus, você contou pra gente um pouco de onde veio essa vontade, né, de empreender na época que você teve a oportunidade de trabalhar em lojas, né, lidar com moda, enfim. E foi dando os primeiros passos até abrir a M2. Eu queria saber quais foram, né, os principais desafios, as principais dificuldades que você enfrentou nesse início, quando decidiu abrir a loja até colocar em prática e hoje ser o sucesso que é, né? Ô Felipe, na verdade o começo, né, o começo é sempre mais complicado. Surge aquela dúvida, né, se vai dar certo, se é isso mesmo que eu queria para mim naquela época. E enfrentei várias barreiras, né? Inclusive, muita gente chegou para mim falando que loja já tinha muito, que às vezes era melhor estudar, mas realmente era o que eu queria, mesmo com todas as críticas, né? Todas as dúvidas aí. Eu segui firme no sonho que eu tinha, comecei bem pequenininho e aos poucos fui melhorando, fui crescendo. Inclusive, quando eu comecei... tem uma parte que eu sempre me recordo toda vez que eu vou falar da loja. Foi tudo muito difícil, porque eu venho, né, de uma família de classe baixa, classe média ali mais baixa. E
No começo a gente não tinha o dinheiro necessário para fazer aquele investimento. Inclusive, só meu pai trabalhava, minha mãe dona de casa, o Miguel ainda muito novo, não trabalhava ainda. E surge aquele medo, aquela dúvida, e a gente não tinha condição de fazer uma loja grande, não tinha condição de fazer a loja que eu queria, né, naquele momento. Mas, mesmo assim, a gente começou, né, seguir firme. E quando a gente inaugurou, é uma parte que eu estou falando que eu gosto muito, a gente não tinha nem cabide para colocar as calças. Eu lembro que eu cheguei a pendurar as calças na arara por essa questão do dinheiro ter acabado e faltou cabide. E eu falei, não, vamos inaugurar desse jeito mesmo, é o que Deus preparou para a gente, é o que a gente tem para hoje e vamos para cima. E assim foi. Graças a Deus foi crescendo, foi vendendo. Tive bastante dificuldade também, né? Por ter muitas lojas na cidade, lojas muito grandes. Tive dificuldades em trazer os clientes para cá. É uma loja de bairro, né? A loja hoje continua no bairro, mas quando a gente começa mais afastado do centro, é bem mais difícil. E graças a Deus a gente conseguiu trazer os clientes, consegui trazer os produtos. No começo, até que eu acertei, até que eu peguei a qualidade dos produtos, os produtos que eu deveria trazer, os que não tinham tanta qualidade assim, foi um sacrifício. Cheguei aí para São Paulo, tive um problema com um amigo nosso, que a primeira vez que ele comprou um calçado, o calçado descolou todo, tive que devolver-lhe o dinheiro. Mas aí vem a importância, né, de confiar em si próprio, em confiar em Deus e continuar firme. Se eu não tivesse continuado, a M2 não seria o que é hoje, né? Com certeza. Você relatou para a gente aí desses desafios. Eu queria saber, assim, de que forma que a cooperativa pode ajudar o empreendedor quando está começando, quando está ali com aqueles desafios iniciais e até que ele consiga se estabelecer, no seu caso, ter sucesso naquele sonho, naquele empreendedorismo que foi colocado em prática. Felipe, como eu falei, né, as dificuldades no começo é gigantesca, e até usei o exemplo da parte financeira, e o Sicoob me acompanhou desde o início, inclusive agora também na reforma da loja nova, porque no começo a gente não tinha condição, né, de ter muito estoque, não tinha condição de, às vezes, ter umas boas taxas na maquininha, e o Sicoob me acompanhou nisso aí. Me ajudou muito com o empréstimo, inclusive o primeiro carro que eu tive foi através também do consórcio, lá do Sicoob, que me ajudou muito. O carro que eu tenho hoje também é através do consórcio do Sicoob. A reforma da loja, né, o Sicoob acreditou, confiou em mim desde o começo, filho. Foi assim, direto eu comento com meus amigos, falo onde eu chego, que, claro, né, mérito meu também, mas com a ajuda do Sicoob tudo ficou mais fácil, tudo foi mais facilitado e graças a Deus pôde me ajudar muito. Inclusive, na reforma da loja foi algo que pegou a gente meio desprevenido. A gente estava com um orçamento em mente, pensou que a loja ia ficar num valor e acabou... Sempre fica mais, né? Nossa Senhora! E acabou pegando a gente muito surpresa, porque a loja ficou 3 vezes maior do que a gente esperava. E o Sicoob, a Marina, junto com a Júlia lá, me ajudou muito, cara. Assim, tudo que eu precisei em termos de empréstimo, de limite de cartão, eu sou bastante grato pelo que o Sicoob fez e pelo atendimento aí que eles prestaram, viu? Bacana. Qual que é o seu sentimento, assim, de ser um jovem, de inspirar outros jovens também a buscarem a realização dos sonhos e principalmente de ver a força hoje que a marca M2 tem dentro da cidade, né? Eu queria que você demonstrasse para a gente um pouco dessa satisfação de olhar essa trajetória para trás e de ver hoje você sendo referência, participando desse movimento jovem de empreendedores e de ver a sua loja reconhecida. É muito gratificante, né? Assim, é até complicado falar porque passa um filme na cabeça realmente, porque a gente vê, né, toda a dificuldade lá atrás, viajando muito, pegando ônibus, pegando chuva em São Paulo. Então, assim, o que eu deixo sabe, uma palavra mesmo para a pessoa não desistir, para não desanimar,
porque no começo é muitos obstáculos, mas colocando Deus na frente, colocando trabalho, né, em primeiro lugar, não tem erro não. Deus abençoa e dá tudo certo. As coisas vão acontecendo. Vai acontecendo sem a gente nem ver. Isso aí. Você trouxe um ponto importante na resposta, até queria te perguntar o seu ponto de vista, Matheus, sobre isso, que hoje em dia, principalmente o jovem, existe uma ansiedade, uma vontade de crescer, de ganhar muito dinheiro muito rápido ou muito fácil, né? Até porque o mundo de rede social vende uma facilidade, né? Um sucesso rápido, instantâneo, que parece ser fácil e a gente sabe que não existe nada fácil, né? É tudo baseado em muita luta, em muita dedicação, muito trabalho. Primeiro vem o trabalho, depois vem o sucesso, né? Então, baseado nisso, até baseado nesse conceito de que hoje a gente vai conversar com os jovens e ver que a maioria quer ser empreendedor e nem sempre pelo motivo certo, né? Às vezes quer ser empreendedor só para não ter um chefe, como se isso fosse o ponto principal. E na verdade não é, né? Eu vou avisar, não é? Não é bem... Não é assim não, hein? Acha que vai, não, vou fazer meus horários, vou ganhar muito dinheiro, vou fazer meus horários, não vou ter chefe, enfim. Então eu queria que você comentasse sobre esses desafios também, dessas dificuldades que as pessoas não veem, que está por trás, que está no bastidor do sucesso, né? O assumir os riscos, o trabalhar muitas horas, né? Além do que um trabalhador, digamos assim, de carteira assinada teria, né? Não comparando qual melhor ou pior, não é isso, mas também esse lado difícil que as pessoas não enxergam. Você falou aí, eu lembrei, quando eu comecei, eu até cheguei a falar isso para vários amigos, eu tinha isso aí na minha cabeça, falando, vou trabalhar para mim, então eu posso chegar na hora que eu quero, eu coloco algum funcionário ali, durmo até mais tarde, o dia que eu precisar sair, eu saio. Mas na prática, filho, não é bem assim não. Porque se a gente não estiver acompanhando a todo momento, a gente não estiver buscando, renovando, né, correndo atrás de coisas novas, o mercado hoje é muito competitivo, então acaba engolindo a gente. E as dificuldades hoje principalmente, né, com a mão de obra, tá bem complicado. Dificuldades com fornecedores, né, no começo passei vários perrengues, queria colocar aí várias marcas, mas acabaram não dando certo. Mas com a persistência, a gente seguindo firme, seguindo forte, dá tudo certo. Isso aí. E hoje, se alguém te procurasse, sentasse lá com você, eu fosse lá na M2 tomar um café e comprar e falasse, Matheus, tô com a ideia, vou empreender agora. Quais as dicas, o que você falaria honestamente para essa pessoa, para ela pensar e às vezes até pontuar esses aspectos que às vezes são esquecidos? Felipe, na verdade, eu tenho certeza que o primeiro passo é começar. Porque a gente tem mania, né? Inclusive, eu já tive várias manias assim, de ficar comparando a gente com o outro. Às vezes, esperando o momento ideal para fazer alguma coisa, para abrir um negócio. Às vezes, não vou abrir agora não, porque o empreendimento do outro tá assim, o meu não tá. Fulano tem isso, eu ainda não tenho. Então, o principal passo é começar e, no meio das dificuldades, ir melhorando e aperfeiçoando os erros que a gente comete, né? Aprender com eles, não cometer novamente, mas o principal é começar, trabalhar duro, né? Não pensar que vai chegar lá e vai chegar na empresa na hora que quer, vai embora na hora que quer, porque não é bem assim. E voltando ao assunto anterior, a gente tinha falado, você tinha comentado aí sobre dinheiro rápido, né? Eu tive uma experiência peguei um Natal, um dezembro muito bom na loja e entrou um dinheiro que eu não tinha visto ainda na loja e eu acabei no janeiro indo viajar e gastei o dinheiro tudo. E eu falei, gente, assim, não tava rico, mas na minha cabeça eu tava milionário. Falei, eu nunca tive esse dinheiro aqui. E agora o dinheiro tá tudo em caixa. Então vou pegar e vou gastar. Fui para viajar, gastei o dinheiro. E aprendi também com isso, porque depois entendi que aquele dinheiro era um dinheiro da empresa, não era um dinheiro meu. Aprendi também a separar o dinheiro pessoal do dinheiro
da loja. Precisei pegar um empréstimo lá no banco, me salvou novamente e deu tudo certo. Mas minha dica é começar, trabalhar duro, trabalhar firme, aprender com os erros e bora pra cima, que não tem erro não. A gente tá caminhando aqui pro final, a conversa tá boa, mas eu queria tocar mais em alguns outros pontos, né, que também são fundamentais. No ponto de vista da cooperativa, a gente sempre defende a ideia de trabalhar em conjunto, né? De cooperar, de ser colaborativo. A gente sabe que dentro do time, né, até de atendimento de agência, a gente tem essa prática. E no ponto de vista da loja, você também comentou que contou muito com a sua família, né, para poder começar. Qual a importância de ter esses apoios, de ter ali uma rede de pessoas, tanto no trabalho, dentro da cooperativa, colaborando, incentivando o crescimento, né? Você mesmo falou da sua trajetória aí, e também nos negócios, né? De poder contar ali, eu mesmo, quando vou lá na loja, sempre vejo lá seu irmão, sua mãe, então sei que sua família está sempre ali do seu lado. Qual a importância de contar com essa rede de apoio, de ter pessoas cooperando com vocês para o atingimento dos sonhos e dos objetivos? Falar da minha família é até complicado, porque toda vez que eu vou falar eu me emociono muito, sabe? A M2 hoje é o que se tornou também por conta disso, sabe? Meu pai lá na M2, eu brinco muito com ele também brinca muito comigo. A gente fala que ele é meu marceneiro, que ele é meu serralheiro, que ele é meu bombeiro, porque realmente desde quando, né, começou esse sonho, desde quando eu comecei, ele meio receioso também, porque meu pai trabalha de carteira assinada, né, a vida toda, um homem dispensa comentários, né, meu exemplo, e ele me ajudou muito, mesmo com muito medo, porque no começo para nós tudo era novidade, a gente nunca tinha passado por isso, a gente não tinha um apoio familiar, até porque também não tinha outras pessoas empreendedores na família. E assim, ele me ajudou em tudo. No começo me ajudou, ele que fez as primeiras araras da loja. Então, tudo que tinha lá praticamente, as divisórias da loja antiga, foi ele que montou para mim, as araras, mesmo chegando tarde do serviço, ele agarrava lá no medir esforços, e hoje também o que eu puder fazer para ajudar eles também eu faço, sabe? Hoje tem minha mãe também, como vocês sabem, né? Que me ajuda lá, é minha principal vendedora da loja, eu sempre brinco com ela, que de vendedora ela não tem nada, porque ela faz tudo, cara. E assim, uma mulher também muito guerreira, que desde o começo me ajuda nas vendas, ajuda nos conselhos, quando vê que eu tô, às vezes, desviando, quando vê que tá acontecendo alguma coisa de errado, é ela que chega e fala assim, opa, isso aqui não tá certo. E ainda tem o Miguel, né? Miguel hoje é o gerente lá, meu braço direito. Miguel que carrega o piano mesmo, porque quando eu não tô, eu tanto, tudo é ele que toma conta, ele que me ajuda a comprar, às vezes vê alguma coisa de errado também, é o primeiro a vir falar. Então, assim, a família, na base da M2, é Deus em primeiro lugar e em segundo a família, porque se a M2 está onde está, é graças a eles, né, na verdade, que me ajudou, que apoiou e que não mede esforço para fazer a M2 crescer cada vez mais. Bacana, show de bola. É ver a cooperação na prática, né? Está sendo, né, uma conversa fantástica. A gente poderia ficar aqui mais tempo falando e contando essas histórias, que inclusive emocionam, né, Matheus? Porque emocionante. Não só você, mas a gente também, né, em ver isso acontecendo. Ô Felipe, então começar agradecendo pela lembrancinha, né? Agradecer também a toda a equipe do Cicobi Lagoa Cred pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com vocês. E os planos futuros para a M2 é crescer cada vez mais. A gente também está com projetos novos de marca própria, projetos também de expandir para outras cidades. Então, e se Deus quiser, vai dar tudo certo. Muito obrigado, Matheus, pelo esse momento aqui de compartilhar as experiências, de trocar ideias. É sempre muito bacana e é essencialmente inspirador para os nossos ouvintes e também quem assiste conhecer as histórias e se inspirar
aí nos relatos, entendendo que nem tudo é fácil, que na verdade tem muito desafio, muito trabalho por trás de tudo, mas a gente vai caminhando e se dedicando. Então, muito obrigado a vocês, obrigado à nossa produção, Patrício, todos que trabalham aí em prol da gente ter essa conversa bacana e compartilhar essas histórias aí com as pessoas. E obrigado a você que acompanhou o Coopercast até aqui, assistiu esse bate-papo, assim como os nossos outros episódios, e a gente convida vocês a acompanharem não só essa temporada 2025, as outras temporadas também, e os demais conteúdos que a gente prepara com muito carinho pelas redes sociais do Cicobi Lagoa Cred. Continue acompanhando as nossas páginas, nossas redes, e continue também assistindo aos episódios do Coopercast, o podcast do Cicobi Lagoa Cred. Até mais.